Mais um dia. Fala pessoal, continuando a minha trajetória do fracasso ao sucesso, hoje eu vou explicar um pouco melhor para vocês o que é aquela história da minha família tá devendo mais de 10 milhões de reais. Qual que é a sensação de você lá na tua adolescência ser ali o filho, né? Ser o filho do patrão, ser o filho de um dono de empresa, você ter todo um monte de gente ali paparicando você e a sua família, você ter o luxo, o teu pai trocando de carro todo ano, as melhores roupas, festas, o melhor celular, essa melhor papagaiada toda aí, e você vê você ir perdendo tudo aquilo, né? Aquelas pessoas que antes te paparicavam indo embora, você não podendo mais comprar ali tudo o que você comprava, não podendo sair do jeito que você saía e tendo realmente que desenvolver ali uma maior humildade, né? Como que é você ver o sofrimento da família, da mãe, e nesse caso principalmente do meu pai, né, que usou a vida inteira dele para construir aquele império que era lá a indústria com mais de 100 funcionários e pouco a pouco ele vê, né, todas aquelas contas chegando, o salário daqueles funcionários atrasando, reclamações, né, as pessoas indo para cima dele ali, muitas vezes com insultos, né, alguns até ameaçando de várias coisas, né, impostos chegando ali e dobrando de valor porque os pagamentos estavam atrasados, fornecedores ligando atrás da gente, agiotas e toda essa coisa, né? Já respondendo o porquê eu tô sorrindo apesar dessa situação, depois eu explico melhor, mas por enquanto é meio que aquela coisa do tem que rir para não chorar. Vamos lá, como é que essa história toda começou? Os meus pais, pessoal, eles eram de família muito humilde, né? Eles moravam lá no interior de Santa Catarina, tanto meu pai quanto a minha mãe. Meu pai mesmo, ele começou trabalhando ali, construindo trilho de trem, né? Debaixo do sol mesmo ali, batendo martelo ali na ferrovia para ganhar lá, nem sei o que que era, não era salário mínimo na época, né? Não sei nem o que que ele ganhava, mas era muito pouco. A minha mãe mesmo também morava assim, numa família muito pobre, né? Uma família bem humilde assim, e trabalhava normalmente assim na roça de outras pessoas que plantavam lá tal, e contratavam ali outras famílias um pouco ali mais humildes tal, para ir lá fazer plantação, ajudar a colher. E nessa época o meu pai começou a trabalhar ali para algumas pessoas que fabricavam baterias de carro, aquelas baterias mesmo que vai no automóvel para dar energia tudo, né? Meu pai foi trabalhando para aquelas pessoas, né, montando ali as baterias para vender, foi aprendendo como é que era o processo de fabricação dessas baterias e foi juntando ali um pouquinho daquele salário que os caras pagavam para ele, né? Pegou ali alguns empréstimos e resolveu abrir então uma fábrica, uma produçãozinha mesmo dessas baterias para vender ali na própria garagem da casinha que eles tinham conseguido comprar. Beleza, foi passando o tempo, o meu pai e a minha mãe trabalhavam ali eles mesmos produzindo ali aquelas baterias, né? Imagine, pessoal, bateria de carro é um treco que vai um monte de química, vai chumbo, vai ácido, né? Coisas assim que são danosas para a saúde. E eles lá naquela época não tinha esse negócio de segurança, não tinha máscara, não tinha nada, proteção de olho. Não, era o meu pai e a minha mãe, literalmente, ali mais jovens, né? Dentro daquela garagem ali, fazendo toda aquela produção, mexendo ali com ácido sulfúrico, né? Mexendo com chumbo, coisas perigosas ali, montando as baterias. E eles começaram então a vender, né? A vender, pegaram alguns contatos ali, o meu pai que já trabalhava, né? Algumas pessoas ali ajudaram ele e começaram a vender ali para algumas pessoas da região, né? Resumindo, o negócio foi crescendo, até que eles conseguiram ali montar uma fábrica um pouquinho maior. Quando viu, já estava comprando ali maquinário melhor, estavam comprando ali veículos para fazer as entregas das baterias, contratando mais e mais funcionários, a coisa foi crescendo, até que o negócio se transformou nessa indústria inteira, pessoal. Todo esse terreno aqui, inclusive aqui ao redor, era do meu pai, ele foi montando ali, cada galpão, né, onde tinham ali as máquinas para fazer a produção, e nesse local aqui, nessa época, a gente já tinha mais de 100 funcionários, né, eu devia ter aproximadamente ali, sei lá, uns 16 anos, mais ou menos. Esse aqui era o carro do meu pai, era um Fox na época, era o carro do ano melhor, né, então a gente tinha tudo isso aqui, pessoal, gerando, né, lógico, bastante dinheiro para minha família, bastante luxo e, logicamente, bastante prestígio. E nessa época, galera, eu lembro bem como eram as coisas, né?
além de tudo aquilo que eu falei para vocês, da gente poder sair, comer ali em restaurantes, da gente poder ir para praia ali, alugando casas grandes, né, para a gente ficar uma semana no litoral, para a gente fazer festas ali com a família e chamar a família inteira. Meu pai pagava tudo, ele era muito mão aberta, uma pessoa muito boa, né? Esse vai ser um dos defeitos do meu pai que vai acarretar em tudo o que eu já vou falar para vocês aqui também. Eu lembro bem nessa época de como rolava o interesse de algumas famílias ali que trabalhavam com meu pai, ou mesmo algumas famílias que eram assim de amigos assim da gente, né? Como tinha um interesse deles em mim, assim, por exemplo, para perguntar, olha, você não tá namorando, tal, né? Minha filha também não tá namorando, né? Legal, vocês deviam sair juntos, vocês deviam conversar junto. Naquela época, galera, né? Era esse tipo de coisa mesmo que acontecia, sabe? Então, o pessoal via ali, o filho do patrão tá crescendo, já tá naquela idade que quer começar a namorar, arranjar namoradinha, tá sozinho, poxa, né? Minha filha tá aqui também já tá nessa idade. Será que os dois não começam a se gostar e a namorar? Esse tipo de coisa acontecia bastante naquela época, pessoal. Eu lembro bem disso. Sendo bem sincero com vocês, principalmente para vocês que já me acompanham aqui, nessa época, galera, eu não era um carinha legal. Hoje, depois de tudo que aconteceu, depois de alguns anos já que a empresa faliu, que a gente ficou com essa dívida toda, e crescendo um pouco, logicamente, amadurecendo, eu fui podendo analisar um pouco do meu comportamento na época lá que eu era adolescente e tinha tudo isso aí do bom e do melhor. Eu acho, pessoal, que eu era um carinha, tava ficando ali um carinha um pouco soberbo. Sabe aquele riquinho mesmo, o cara que é um playboyzinho, mas que acha que é melhor do que os outros? Eu, sinceramente, acho que eu estava indo ali por um caminho nesse sentido. Assim, eu nunca humilhava ninguém que trabalhava pra gente, eu nunca humilhava ninguém naquela época que tinha um poder ali financeiro menor do que a minha família, até porque o meu pai e a minha mãe, se vissem eu fazendo uma coisa dessa, eles iam me macetar de tanta... eu não sei se eu posso falar isso aqui no YouTube, mas entendam assim, a minha mãe ia me disciplinar com uma pá de polenta, enquanto meu pai ia me disciplinar com um cinto. Eu acredito, galera, que eu tava me tornando assim uma criança muito mimada. Eu lembro até de uma situação aqui, que eu tinha aqui acho que era um carrinho, um brinquedo, alguma coisa, e tinha uma moça que trabalhava aqui pra gente como faxineira, né? Inclusive ela é amiga da família até hoje. E uma vez aquela mulher, ela quebrou aquele carrinho, e eu lembro até hoje que eu saí do controle, eu xinguei aquela moça lá de burra, pessoal. Eu falei um monte de coisa, você é burra, não acredito que você quebrou o meu carrinho, não sei o quê. Depois que tudo aconteceu, que eu cresci e vi como eu tratava algumas pessoas no meu passado, eu inclusive peguei e liguei, eu mesmo, né, depois de adulto, né, telefonei ali pra essa moça, que era a moça que era a nossa empregada aqui em casa, né, e pedi desculpa. Falei, olha, tal nome, né? Desculpa, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu era um cara muito mimado, eu tratava você mal, teve até aquele episódio que eu acho que você quebrou ali uma coisa minha, e eu xinguei você, eu queria pedir desculpa pra você, né? E graças a Deus, ela aceitou as minhas desculpas, ela também sabia que era coisa de adolescente e tal, e que eu era um pouquinho mimado, mas não necessariamente eu era uma má pessoa, porque o meu pai e minha mãe me criaram muito bem, e disso eu tenho muito orgulho. Enfim, quando que tudo isso começou a desandar? Pessoal, o meu pai, ele tinha um problema. Ele era uma pessoa de extremo bom coração. Até em exagero. Ele era aquele cara que ele queria ajudar todo mundo. Ele queria ajudar todos os funcionários, ele queria ajudar os amigos, ele queria ajudar da melhor forma. Ele não deixava realmente uma pessoa desamparada. E era muito comum, né? O pessoal sabendo que o meu pai ali era um empresário, ele tinha dinheiro, muitas pessoas virem ali pedir favores, pedir ajuda, pedir ali, alguns funcionários pediam ali um adiantamento de salário. Meu pai comprou casa para algumas pessoas, amigo, funcionário, gente que precisava de ajuda, comprou carro para ajudar não sei quem, comprava algumas coisas ali para ajudar a filha do rapaz ali, do funcionário que estava casando. Ele era uma pessoa de extremo bom coração, só que algumas pessoas, né, na época, começaram a se aproveitar disso. Então muita gente pedia dinheiro emprestado, não pagava o meu pai depois, né, e isso acabava
ficando por isso mesmo. E o meu pai era um pouco cabeça dura com tecnologia. Na época estava começando a se desenvolver ali esse negócio de computador. Não tinha celular, não tinha computador, não tinha WhatsApp nem nada. O meu passatempo era realmente comprar gibi da Turma da Mônica e um pastel de calabresa e ficar comendo e lendo aqui em casa. A concorrência, né, que vinha surgindo forte naquela época, começou, né, foi modernizando os equipamentos, foi colocando, foi se adaptando ali a essa tecnologia. Então era muito comum assim outras empresas já estarem bem avançadas, o pessoal mandando e-mail, tudo com computador, e a empresa do meu pai, né, tanto ali a comercial que fazia a venda das baterias, quanto lá na indústria, na fabricação, os funcionários ainda utilizar máquina de escrever. E quando meu pai construiu tudo isso aqui, pessoal, ainda não tinha muito aquelas regras ali de meio ambiente, não tinha essa atuação ali do IBAMA, não sei o que lá, né? Então toda a estrutura da fábrica foi construída assim, sem pensar muito em meio ambiente. Ela foi construída mesmo para funcionar. E ao longo do tempo essas leis começaram a surgir, o IBAMA mesmo, a fiscalização ambiental, né, fazia ali visita toda hora lá na empresa, encontrando coisas que o meu pai tinha que adequar, então ele tinha que construir uma nova chaminé com um filtro lá, essas coisas, normalmente essas adaptações, né, eram caríssimas, a gente já estava num momento ali em que a empresa do meu pai tinha uma concorrência forte, né, pegando ali muita bateria, já estava no momento em que os funcionários ali que o meu pai contratava, apesar de muitos deles serem muito boas pessoas, né, alguns realmente ali foram contratados ali por amizade, por indicação de não sei quem, né, ali na bondade realmente do meu pai querer ajudar a pessoa, e não necessariamente porque era uma pessoa ali bacana, uma pessoa confiável. Então nessa época já tinha ali, já ocorriam determinados furtos, né, gente furtando baterias, porque vocês viram, a indústria ficava ali num local bem ermo, né, no meio do mato. Então a gente vinha para cá, para Curitiba, passava aqui o final de semana e tal, e o meu pai voltava lá para a indústria, para a fabricação, só nos dias de semana. E durante o sábado e domingo, eu não sei o que acontecia, eu era meio pequeno na época, mas muito provavelmente alguém entrava lá tal e começava a surrupiar, né, algumas coisas para vender, eram coisas muito valorosas, né? Então fiscalização ambiental, o governo, alguns novos impostos que foram surgindo, né, muitas adaptações que eram necessárias, tratamento de água, tratamento de esgoto, tratamento de resíduos, tudo isso aí era extremamente caro, e meu pai pedia cada vez mais prazo, e a mão do Estado sempre ali cobrando com firmeza, tal, né? Chegou um momento ali que os atrasos começaram a se transformar em multas pelas adaptações ainda não terem sido feitas, né? A empresa começou a dar realmente ali os primeiros sinais de que estava saindo muito mais dinheiro do que estava entrando. Alguns lotes ali de, né, produções inteiras, assim, por exemplo, da semana inteira de bateria, de repente dava algum problema, vinha com defeito, né? O fornecedor vendia, o meu pai tinha que pagar um monte de caminhão, um monte de coisa e mais um monte de taxa para recolher aquelas baterias do mercado. Então a coisa foi virando cada vez mais uma bola de neve. E claro, pessoal, né, a culpa, apesar do meu pai ter essas características, não estou colocando toda a culpa nele, né? A minha família em si tinha ali algumas dificuldades realmente de gerenciar uma coisa que ficou grande demais, entendem? Eu acho que esse também foi um dos erros da minha família, crescer rápido demais essa empresa. Chegou um momento em que a gente tinha até filial, a gente atendia o Paraná, atendia o Paraná e o Rio Grande do Sul. Então a coisa começou a ficar louca. O pessoal lá do Rio Grande do Sul também surrupiava, né? Tinha gente mexendo ali na contabilidade da empresa para alterar os valores ali, conseguir surrupiar dinheiro. Isso aí a gente foi descobrindo depois. Então, caras, foi ali um literal caos. Eu lembro bem que nessa época eu vi ali o meu pai e minha mãe, aqui nessa casa mesmo, ficavam acordados ali até, 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, fazendo contabilidade ali na calculadora, né, de cada funcionário, cada salário que tinha que pagar, cada imposto, e escrevendo à mão, né, essas coisinhas em cada papel para eles poderem ali fazer os pagamentos, né? Houve época, pessoal, que a minha mãe, ela saía no banco, né, para sacar o dinheiro, né? Eles faziam muito empréstimo, né? Até empréstimo para agiota rolou, né? Então, teve momentos ali que a minha mãe foi em banco pegar dinheiro, né, dinheiro vivo, para pagar os funcionários, porque o meu pai também demorou muito, né, para se adaptar
Porque o meu pai não vou falar assim, porque senão dá a impressão que eu tô jogando tudo a culpa nele, e eu tenho muito orgulho do meu pai, né? Mas assim, a gente demorou muito para se adaptar ao uso de cartão, né? Era uma coisa nova, tava surgindo naquela época também, né? E antes disso, todo o pagamento ali era feito em dinheiro, dinheiro em espécie, dinheiro vivo, né? Então a minha mãe muitas vezes ia no banco e sacava lá o pagamento de mais de 100 funcionários, pessoal. Dava 60 mil, 70 mil que a minha mãe trazia em malote. E, logicamente, né, muito provavelmente, alguém tinha informação de quando que era o dia do pagamento, quando que o meu pai ia fazer o pagamento dos funcionários, e já passava a informação, ó, a mulher do cara lá vai fazer o saque hoje. Então, ocorreu muitas vezes da minha mãe sair com o dinheiro, entrava ali no carro, meu irmão mais velho, né, ajudava minha mãe, e vinha motoqueiro seguindo ali o carro deles, e de repente ali num descuido, né, colocar ali, né, apontar ali na cabeça da minha mãe, né, eu mesmo, teve uma vez que eu estava no banco de trás e eu vi a minha mãe ali sendo furtada, né, tal, por um cara ali, com capacete, tudo, o cara tudo naquela agressividade. Imagina, eu era meio adolescentão ali, eu acho que devia ter estado nos meus 15 anos, né. Então era uma coisa chata, pessoal. Graças a Deus, e eu digo isso até hoje, a minha família, ela tem uma certa proteção divina, porque nunca aconteceu nada, né? Nunca, né? Pelo menos em relação a esses furtos aí que aconteciam, né? Furto à mão, né? Entenderam? Mas assim, era crítico. E aconteceu mais de uma vez, né? Então imagine, né? Eles trabalhavam tanto, né? Se esforçavam tanto, muitas vezes ali o meu pai naquele desespero para pagar os funcionários, né? Com os caras com salário atrasado já vindo em cima do meu pai. Eu mesmo presenciei alguns caras lá, alguns funcionários ficando nervoso mesmo e vindo para cima do meu pai até a título de querer bater nele. E o meu pai se esforçava, conseguia de repente ali um adiantamento, um empréstimo de um banco, de um agiota para fazer o pagamento, e quando eles iam lá pegar aquele dinheiro, alguém vinha e roubava. Naquela época eu era mais novo, eu não compreendia tanto. Hoje, pessoal, depois de adulto, assim, não tem como eu não ter um orgulho foda assim do meu pai e da minha mãe, sabe? Até deu uma emocionada agora. Caralho, o olho ficou vermelhão, galera, mas eu vou terminar o vídeo. Então, os meus pais fizeram um esforço tremendo, mesmo nessa época, mesmo com tudo isso ali, ligação chegando em cima da gente ali, com cobrança e não sei o que mais, né? Começou a vir ali alguns protestos, né? Gente que entrou na justiça realmente para conseguir ali os valores que a empresa do meu pai, que a gente já não conseguia mais pagar. E isso foi culminando, até que, né, era um monte de coisa acontecendo, bateria que voltava ali com defeito, né, esses furtos ali que a gente sofreu, né, mais um monte de outras decisões erradas, até que a empresa veio a falir. Né. Então a indústria realmente ali chegou em um momento que o meu pai teve que aceitar, porque ele não aceitava, né? A família inteira já ia falando para ele, pai, não dá mais para você continuar, não dá mais para querer fazer isso, será que não é melhor fechar a empresa, declarar falência? Porque meu pai tinha os advogados e esses caras já estavam ali orientando meu pai, né? Já estavam falando, ó, agora realmente eu acho, será que não é interessante fechar, já fazer esse processo de declarar falência, talvez tentar já negociar aqui a venda das máquinas, porque realmente não tem mais como, você vê que aqui, ó, quais são as dívidas, né? E assim, meu pai não queria, pessoal, e eu acho que ele tinha essa coisa de não querer desistir, porque foi a construção da vida dele, foi tudo o que meu pai trabalhou a vida inteira para construir. E ele tinha dado ali para a gente, para nossa família, uma coisa muito boa, um patamar muito bom de vida. E ele teve que passar por isso, de ver tudo aquilo começar a ruir, né? Então, se foi uma coisa, né, para mim, eu comecei falando lá do menino mimado que começou a perder o luxo. Isso não é nada comparado ao sonho do meu pai, né, que de repente começou ali a ir por água abaixo, né? Imagine assim como que é pro pai de família ali, né, ver ali todas as pessoas, né, os filhos ali que ainda estavam crescendo, a minha própria mãe mesmo, e saber que a gente não ia mais conseguir ter tudo aquilo e que ele não estava conseguindo resolver os problemas que eram já, nesse momento ali, irresolvíveis, né? Insolúveis. Não, eu acho que insolúveis não é a palavra, não sei o que quer dizer isso aí. E para vocês verem a bagaceira toda, pessoal, mesmo depois que não teve jeito e foi ali obrigatório realmente essa declaração de falência, a gente conseguiu convencer o meu pai a aceitar, né? Mesmo ainda assim, né, houve ali mais alguns erros da nossa família,
que ocasionaram ali a gente se prejudicando ainda mais. Então, num primeiro momento foi orientado que todos aqueles 100 funcionários, né, mais de 100 funcionários, entrassem na justiça contra a empresa, né? Isso aí foi orientado mesmo, meu próprio pai falou para eles fazerem isso, para que eles pudessem daí, através do tempo, com essa coisa judicial toda, receber ali os salários atrasados, as coisas que eram devidas. E ao mesmo tempo, em algum momento ali, ia ser negociado ali todo o equipamento da indústria, ia ser negociado todo o terreno, ia tudo a leilão para fazer uma venda, e esse dinheiro ali seria então utilizado para pagar ali uma parte, né, de tudo que estava sendo devendo, né? Então, a justiça que ia decidir quem que ia receber primeiro. Se eram os bancos ali dos empréstimos intermináveis que a gente fez, se eram os funcionários que estavam ali com um salário ou algum benefício atrasado, se era o próprio governo mesmo, com as taxas, os impostos, não sei o que mais, ficou para a justiça decidir. E mesmo nessa época ainda houve uns erros ali, do meu pai mesmo ter conversado, ter confiado ali em uma pessoa, né? A gente mesmo também, às vezes, ter confiado ali numa pessoa que falava ali que ia comprar ali aquelas máquinas ali da indústria, né? Toda o maquinário, né? As ferragens, tudo que funcionava, né? E ia repassar esse dinheiro ali pra gente e essa pessoa surrupiou, né? Uma boa parte daquele maquinário. Imaginem isso aqui, ó, um galpão desse tamanho aqui, cheio de máquina. Isso aqui tudo, praticamente, uma pessoa veio e levou embora, deixando a gente sem absolutamente nada. O cara literalmente furtou a gente, né? E, assim, terminou, pessoal, que isso tudo eu acho que foi uma pressão tão grande pro meu pai. O meu pai, ele morreu de câncer, né? De câncer no pâncreas. E eu acho que quando ele ficou ali todo depressivo, né, em relação a estar perdendo tudo, aquela doença ali acabou fortalecendo, tal. Aí a gente fez ali alguns tratamentos, até que chegou um momento ali em que o médico falou para minha mãe, falou para mim que não tinha mais jeito mesmo, tal. E assim, pessoal, né, meu pai se foi. E num primeiro momento, e assim, chega num momento em que tanto eu quanto a minha mãe, a gente até pensou da seguinte forma, que foi melhor para ele, sabe? Porque ele estava sofrendo demais. Enfim, como meu pai já estava até bem debilitado, inclusive ele estava até nesse quarto mesmo, né? Aí a gente achou que realmente Deus levou e foi uma coisa melhor para ele. Tenho certeza que ele tá muito bem lá, né? E depois disso, né, galera, as contas continuaram chegando, né? Inclusive aqui, ó, eu tenho toda essa papelada aqui é de coisas ali judiciais, né, cobranças que chegam até hoje ali, fazendo cobranças ali na empresa, né? Hoje é a minha mãe só que tem ali o nome da empresa. Eu já vou explicar para vocês o porquê que eu não estou tão prejudicado nesse momento, por que a gente ainda tem uma casa para morar, por que a gente não está na rua, né, depois de tudo isso acontecer, já explico para vocês. Mas eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho do que a gente recebe aqui praticamente, não diariamente, né, porque isso aí já aconteceu, pessoal, há uns 12 anos atrás, então tem umas coisas que são recentes, vocês sabem como é a justiça brasileira, tem coisas que demora anos pra caramba, outras já se acabaram, já se foram e tudo mais, né. Mas olha os nomes das coisas ali. Mandado de penhora e avaliação do imóvel, né, da galera tentando penhorar esse imóvel aqui que está no nome da minha mãe, né. Auto de penhora e avaliação. Deixa eu ver o que mais aqui. Mandado de penhora e avaliação, carta precatória, esses nomes aí que só advogado e juiz entende, né? Outro auto de penhora e avaliação do imóvel. E um monte de coisa assim e tal, né, que a gente fica recebendo. Hoje já faz tanto tempo, né, galera? Já faz 12 anos que a gente vem recebendo esses papéis. A gente também é orientado ali por alguns advogados da época lá, que são ali amigos do meu pai, eram amigos da minha mãe e tudo, e continuam ali ajudando a gente. Sou muito grato, né, pela ajuda deles. E, assim, a situação está dessa forma, muita coisa, né, a indústria inteira já foi leiloada, né, os terrenos do meu pai, não sobrou nada ali realmente aqui para nós. O que acontece é que os meus irmãos ali, né, ficaram ali, graças a Deus, com uma casa para cada um deles. A gente, né, eu que moro com a minha mãe aqui, ficamos então com esse nosso apartamento. E esse apartamento aqui só não foi tirado da minha mãe, né? Porque tá no nome dela, esse apartamento tá no nome dela. Tudo que está no nome da minha mãe, como ela era sócia lá dessa indústria, ainda incide ali como uma dívida da minha mãe. Então, na verdade, esses 10 milhões não são bem
uma dívida da minha família. É uma dívida da minha mãe, sabe? Porque ela é sócia da empresa. Ah, e eu não falei para vocês por que chegou a esse valor de 10 milhões. Pessoal, imaginem as coisas nessa proporção. Mais de 100 funcionários, todos aqueles terrenos, todo aquele maquinário, né? Todo o capital de giro que girava ali, né, para fazer toda essa coisa funcionar, com importação de matéria-prima, com vendas, né, com tudo que precisava, né? Imagine o tanto de dinheiro que o meu pai e minha mãe giraram aí nessa época, né, pessoal? Eram coisas assim de você girar num mês ali 1 milhão, né, sei lá, 500 mil, meio milhão de reais. Então, quando meus pais faziam aqueles empréstimos, quando as coisas foram atrasando, os valores também giravam nesses patamares. Então eram dívidas ali de 200 mil reais para um banco, era dívida de 350 mil reais para um fornecedor, né, que não foi pago, era dívida de, sei lá, 800 mil reais ali em coisas que deveriam ser pagas para os funcionários, e nada disso foi pago 12 anos atrás. Agora pega tudo isso, joga 12 anos de juro. Entendem agora como é que a gente chega nesse valor de mais de 10 milhões de reais? Inclusive nesse vídeo mais antigo tem até uma hora que eu mostro ali um desses papéis ali com um desses valores marcado para vocês terem ideia. Então é isso, essa dívida hoje é impagável, pessoal, não tem como pagar, né? A pessoa que deveria pagar essa dívida é a minha mãe. E a minha mãe, né, hoje ela é uma aposentada com salário mínimo, ela é aposentada com salário mínimo, não recebe mais do que isso, né? E ela ainda, uma boa parte da vida dela, né, quem me acompanha mais tempo sabe, a minha mãe estava trabalhando aqui no mercadinho, estava trabalhando no mercado ali como atendente de padaria, ganhava 1.200, 1.300 reais por mês, um salário mínimo, né? Talvez você esteja se perguntando, e você, o que você está fazendo para ajudar a tua mãe nessa situação? Eu não vou responder isso nesse vídeo, tá? Se você pensa assim, ah, mas você é um folgado, tá aí dentro de casa, não tá ajudando nada, porque isso aí já foi falado um pouco em vídeos anteriores. Caso esteja necessidade, eu faço um outro vídeo para vocês, para eu me defender um pouquinho aqui sobre isso, né? Não é que eu tô realmente assim, me aproveitando aqui do que tá acontecendo. Enfim, foi isso que aconteceu, galera. Inclusive, tá? Recentemente, umas 2 semanas atrás, a gente perdeu a garagem aqui desse apartamento que a gente tem. A gente só não perdeu esse imóvel que a gente mora, pessoal, porque hoje existe uma lei do governo que impede que o imóvel único da família, que é o único lugar onde a pessoa tem para morar, vá a leilão para pagar ali algumas dívidas. E existem até algumas dívidas que eles podem tirar a tua casa, tá? Mas graças a Deus já não existe mais nenhuma situação dessas, então por enquanto a gente está resguardado. O que acontece é que umas 2 semanas atrás a gente perdeu a garagem aqui do nosso prédio, então isso infelizmente acabou desvalorizando esse imóvel que na verdade nunca vai ser nosso. Porque esse imóvel aqui tinha ali uma matrícula, ele é considerado como um bem, e a nossa garagem era considerada como um outro bem, um segundo bem, não era a mesma coisa, sabe? Então o juiz interpretou que a minha mãe tinha, na verdade, 2 bens. O imóvel, que não pode ser penhorado, e uma garagem, que pode ser penhorada. E essa garagem foi, então, penhorada. E olha só, galera, aqui é a garagem que eu falei pra vocês que a gente perdeu, então, né? Ela foi leiloada. Esse aqui é o carro ali da pessoa aqui do apartamento que comprou. A sensação, assim, não é legal, pessoal, sabe? Você saber que é um negócio que o teu pai e a tua mãe conquistaram, né? E daí é meio que tirado. Tudo bem, né? Teve um motivo, teve toda uma explicação, né? Justo, é justo, de uma certa forma, mas, assim, a sensação é ruim, né? Eu, sinceramente, eu não quero nem... eu já sei qual que é o andar que comprou, a unidade, né? Mas eu não quero nem ver a pessoa, sabe? Porque daí você encontra no elevador, sempre se encontra dá aquele sentimento de, putz, né? A minha família passou dificuldade, perdeu uma coisa. A tua família tá bem, tá tranquila e ainda consegue comprar um bem a mais, né? Que foi avaliado aí em 20 mil reais, né? Aliás, foi avaliado em 40, mas daí foi a leilão pela metade do preço, 20 mil. Houve uma vez que o Bradesco conseguiu fazer a penhora de 30% da aposentadoria da minha mãe. Por sorte, né, com a ajuda ali dos advogados a gente conseguiu reverter e hoje ela ainda recebe o salário mínimo completo, né? Mas para terminar, galera, eu acho que tudo isso que aconteceu tem, assim, um lado bom. Primeiro foi realmente ali, acredito eu, né, que eu melhorei o meu caráter, né, tendo que baixar minha bola e aprendendo como que é as dificuldades da vida, né? Porque eu acho realmente que eu tava me tornando ali um playboyzinho mimado ferrado, e isso realmente, né, me jogou um banho de água fria, me colocando ali
numa realidade que é mais próxima realmente do que todo mundo sempre sofre, né? Que é essa dificuldade para a gente pagar a conta, dificuldade de morar num país como o Brasil, com tanto imposto, com tanta coisa maluca ali que o governo inventa. O meu pai, como eu falei para vocês, descansou, tá com Deus, tá bem, tá com os meus familiares lá, então tirou toda aquela pressão. Hoje, né, a gente tem essa casa, tem essas chatices aí que acontecem, ainda mais a gente tá bem. Eu tenho essa coisa que eu tô desenvolvendo no YouTube com vocês, que eu gosto pra caramba, acabei conhecendo vocês por causa disso. Muito provavelmente, se eu continuasse sendo aquele playboyzinho, eu não ia conhecer todos vocês. E assim, pro futuro, apesar de que no último vídeo que eu fiz, muita gente veio comentar que essa dívida, quando a minha mãe falecesse, ia passar pra mim, não vejo bem dessa forma, tá? No governo ali, né, no Brasil a gente pode esperar qualquer coisa, mas sinceramente, pessoal, passou para mim a dívida, eu nesse ponto já tenho ali alguns planos do que eu vou fazer. Hoje, o que eu consigo ganhar e coloco no meu nome, que o meu nome tá limpo, né, não tem nada a ver com a empresa lá do meu pai, então, né, se por acaso eu compro um imóvel, como eu tô comprando, né, vocês sabem, para finalmente morar sozinho, né, mas como eu compro uma coisa no meu nome, em teoria, ninguém pode vir ali tirar, porque o meu nome tá limpo, eu não tô devendo nada pra ninguém. Se um dia mudarem a lei, não, agora os filhos têm que pagar as dívidas dos pais. Cara, eu vou meter tudo no Bitcoin e quero ver o governo conseguir tirar de mim. Só se for na base da... Eu não posso falar a palavra, né? Mas vocês, acho que vocês entendem. O vídeo ficou gigantesco. Lembrando que se você quiser usar qualquer um dos meus vídeos para fazer react ou qualquer coisa, fique à vontade. Eu nunca vou dar lá um strike em você. Seja você falando mal de mim ou não, eu até gostaria realmente de ter mais divulgação aqui no YouTube. Não esqueçam o like, né, pessoal? Eu peço o like no final do vídeo, né? Que maravilhoso youtuber. Agradecimento especial a vocês, membros do canal. Se você também quiser virar membro e acessar o nosso grupo do WhatsApp, ou mesmo ter a sua fotinha exposta aqui, é só clicar ali no botão Seja Membro. E só para vocês que ficaram comigo aqui até o final, eu vou deixar essa parte que eu me emocionei no vídeo e eu já prevejo alguns dos comentários que eu vou receber, galera. Mas assim, eu não me importo com isso. Primeiro porque isso não vai afetar o orgulho ali que eu tenho pelo meu pai, né? Essas pessoas não podem mais me machucar, muitas delas ainda não me conhecem, então eu até entendo quando a pessoa vê uma coisa assim, ainda mais, né, com esses vídeos ali de fracasso que deram uma estourada, da pessoa achar que eu tô querendo aqui, que eu tô, sei lá, tô chorando falso, lágrimas de crocodilo. Mas vocês que me conhecem há mais tempo vão saber que eu tento ser sempre o mais sincero possível aí, né? Vejam aí os meus vídeos da minha primeira vez e mais um monte de coisa que eu já falei. Um grande abraço e até mais!